E hoje então nós vamos falar sobre o profético, né? É uma aula bem básica, mas só para a gente estar alinhando todo mundo que está aqui na sala dentro daquilo que você já sabe. Só que vamos colocar em palavras e trazer desse entendimento, dessa nivelação para todos que estão aqui, ok? A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1: Portanto, irmãos, não quero que permaneçam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Se você está aqui nessa sala, nesse grupo do Vida no Espírito, é porque você já rompeu isso. O que é isso? A ignorância quanto às coisas do Espírito. Se hoje você já é adepto à oração em línguas, aqui eu quero dizer, não tem mais como retroceder. Depois que você entrou aqui, agora é só daqui para frente. E daqui para frente significa o quê? E agora, Senhor, o que o Senhor quer ativar em mim? E agora, Senhor, o que o Senhor quer trazer de novo ao meu coração? Qual que é o dom, a ativação que o Senhor quer trazer na minha vida? E uma dessas ativações tem sido profético. Quantos de nós não entramos na escola Vida no Espírito e falamos assim: bom, vou entrar só para orar em línguas, que muitos nem sabiam orar, né? E aí chegaram, foram ativados, aí ficaram no Labachúrias, aí foram para o segundo nível e descobriram o quê? Meu Deus, não sabia que eu ia ter um curso para ser profeta. Mas não é curso para ser profeta, gente, é porque Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1: Procurem o amor, entretanto continuem buscando com avidez as coisas do Espírito, procurem especialmente a habilidade de profetizar. Então olha só o que Paulo exorta aqui a igreja de Corinto, de buscar o quê? Dons espirituais, mas principalmente que possamos profetizar. E eu quero dizer que o Espírito é o mesmo, então todos nós podemos profetizar. E isso você já sabe no seu coração, isso você já sabe na sua vida. E se eu quero dizer que se alguém ainda não rompeu hoje aquele pensamento, não, eu não sei profetizar, eu quero dizer, a partir de hoje você muda a sua mentalidade. Você não pode sair desse minuto, 21h57 MS, 22h58 Brasília. Você não pode sair, 22h58. Você não pode sair de hoje com esse pensamento: não, profético não é para mim, orar em línguas não é para mim, isso é voz do inimigo. E a gente precisa o quê? Cortar toda seta maligna que diz algo que eu não posso, mas que a Bíblia diz que eu posso, ok? E aí a gente vê o quê? Que profetizar nada mais é do que uma promessa do coração de Deus. Se a gente for voltar um pouquinho na Bíblia, no Antigo Testamento, porque nossa referência profética são quem? Os profetas lá de trás, né? E aí o que acontece? Lá em Joel capítulo 2, versículo 28, é aquela promessa que diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Joel capítulo 2, 28. E já aconteceu essa palavra? Já aconteceu. Quando que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne? Sobre todas as pessoas? Lá em Atos no capítulo 2. E lá o escritor ele traz de volta o quê? O entendimento dessa promessa. Vamos ler lá, Atos capítulo 2, versículos 16 e 17. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Olha só, ali se tornou o que para nós? Acessível um direito do Pai. Qual que é esse direito? Seus filhos e suas filhas profetizarão. Quem aqui é filho ou uma filha de Deus? Pronto. Já sabe para quem está disponível essa promessa. E agora a gente já começa com os dois pés na porta do profético. Por quê? Já entendemos que isso é um chamado para nós.
Já entendemos que profetizar é para todos que estão aqui, independente do ministério que você exerce, ok? Quem estava ali na live com a apóstola Marília viu o quê? Que ela falou sobre a importância do profético no ministério que ela exerce, que é o quê? Cura, né? Porque muitas vezes nós sentamos à frente de muitos de vocês para ministrar sem saber a história de vocês. E aí a gente ora e o Senhor nos mostra, pá, ministra sobre isso, pá, fala sobre isso, pá, pergunta sobre isso. E ali o Espírito Santo traz através de um profético o quê? Uma palavra de cura para aquela pessoa, o lugar onde precisa ser restaurado. Intercessão. Eu posso me mover em intercessão de uma forma, mas quando eu alio dentro do profético a intercessão, me movendo na intercessão profética, você percebe que isso muda todas as coisas. Isso gera em mim o quê? Uma nova ferramenta. Né? Quem já esteve ali na intercessão sabe o que é interceder profeticamente, quão isso é poderoso para as pessoas, né? Eu já conheci intercessores que falavam assim para mim: não, eu não sei profetizar, mas aí ia orar com uma pessoa e aí ela revelava toda a vida da pessoa. E aí a gente fala assim, como que isso pode ser possível? Porque ela exerce ali, só que a nossa compreensão do profético é muito limitada. Muito limitada. Então, se eu te perguntar o que significa profetizar, o que você me falaria? Pensa aí na sua mente agora, o que para você é profetizar? Será que é você ficar falando um monte de coisa para outra pessoa somente? Será que se limitaria a isso? Porque é o que muitos têm em mente. Mas profetizar é expressar aquilo que está na mente e no coração de Deus. E que é revelado por meio do Espírito Santo. E o que significa expressar? Ou melhor, como que eu expresso algo que está no coração e na mente do Senhor? Será que eu expresso somente através de palavras? Não, eu posso expressar através de dança, teatro, pinturas, desenhos. Posso expressar através da intercessão. Olha só, esse significado, esse entendimento aquela intercessora não tinha, mas aí depois que alinhamos ela viu, eu profetizo. Como que eu expresso somente o coração de Deus? Através da intercessão. Como você expressa somente o coração de Deus? Aqui a gente ensina bastante o quê? Na fala, na comunicação. Mas já vem de alguns 2 meses atrás o que? Alguns líderes que estão cobrando o que por aí? Desenhos proféticos. Por quê? Para a gente entender que Deus fala através dos desenhos. Quando a gente iniciou o profético na igreja, a gente logo já iniciou com as crianças. Por quê? Porque é a mesma ideia que o inimigo tem. Quando a gente investe nas crianças, a gente está investindo em uma geração. Quando o reino investe, ele está gerando uma nova geração. Quando o inimigo investe, ele está destruindo uma geração, certo? Por isso que nós começamos ali o profético com as crianças. E como que a gente fazia o profético com as crianças? A gente não cobrava que elas falassem bem. Por quê? Muitas eram tímidas, muitas eram reservadas. Elas não teriam, né? Pela simplicidade dela, aquelas palavras tão robustas que muitos de nós tentamos colocar nas nossas palavras proféticas, né? Para ficar mais chique. Então elas são muito simples. E a gente falou assim, como que seria uma criança poder profetizar? E aí a gente viu, teve uma inspiração muito grande da parte do Senhor, através de alguns líderes que nos trouxeram dessa revelação do profético no ministério infantil. E aí a gente começou a exercer o quê? Os desenhos proféticos. Um dos testemunhos que eu ouvi e que mais me marcou de desenho profético foi quando uma criança ela recebeu a revelação do que estava acontecendo com uma pessoa específica. E como ela identificou essa pessoa específica? Deus revelou para ela em um desenho a placa do carro dessa pessoa. E aí vamos lá ver, será que existe essa placa mesmo? Será que essas crianças estão bem da cabeça? Aí vai procurar a placa dos carros. Gente, não estava achando a placa.
não estava achando a placa. De repente, eles oraram e aí viram um carro estacionando. Com qual placa? Com a placa que Deus tinha mostrado para aquela criança. E ali o Senhor deu o endereço para aquela carta, para aquele desenho profético. Né? Então a gente vê assim que o mesmo Espírito que se move em mim, em você, se move em uma criança também. Né? Quantos de nós aqui, quer dizer, quantos de vocês que eu não tem seus filhos, seus netos aí na casa de vocês? Quantos não... ou alguma outra criança, né? Ops! E aí o que acontece? Será que eles já não viram, por exemplo, alguma coisa passando ali? Aí você vira e fala assim, é coisa da sua cabeça. E aí eles veem uma coisa, meu Deus, tá acontecendo, eu sonhei isso, eu vi aquilo. Aí você fala assim, para com isso, menino. Você bloqueou ali o quê? A ação do espírito profético na vida daquela criança, na vida daquele neto, na vida daquele sobrinho, na vida daquele irmão. Por isso que a gente precisa o quê? E aí o que acontece com essa pessoa bloqueada? Ela vai crescer, se ela entrar no vida do espírito, vai ter que o quê? Desentulhar todas aquelas palavras que elas ouviram. Talvez aquela criança que cresceu e está precisando de desentulho seja você, que ouviu. Para de ver isso, para de ouvir isso, para com esses sonhos aí, para com isso, isso é coisa da sua cabeça. E é coisa da nossa cabeça mesmo, porque nossa mente ela é uma mente santa, por isso que a gente precisa estar o quê? Renovando ela. É aqui que o Senhor vai falar com a gente através de uma imaginação. Né? A maioria das pessoas tem tanta facilidade em trabalhar dentro do campo da visão. Porque quando a gente rompe e a gente vê que a nossa visão é aqui na nossa mente, a gente já consegue aceitar muitas coisas que vem à nossa mente e não rejeitar, né? O A.P. Coraiola fala sobre o quê? 2 segundos. Eu tenho 2 segundos para crer que aquilo que veio à minha mente vem da parte do Senhor. E eu preciso discernir todas as coisas, é claro, né? Só que quando a gente fala sobre uma audição, quando a gente fala sobre um olfato, quando a gente fala sobre um paladar, sobre tato, a gente relaciona muito mais com os nossos sentimentos físicos do que também com a imaginação. Eu posso ouvir também alguma coisa na minha mente. Eu posso sentir um cheiro na minha mente. Eu posso sentir alguma coisa dentro da minha mente, da imaginação. Assim como a visão. Então, se você entrou aqui crendo que quando eu falava assim, você precisa se mover pela audição, você pensava que era ouvir nitidamente alguma coisa? Não. É na imaginação também. Não impedindo, é claro, da possibilidade que a gente ouça alguma coisa, né? Alguns de vocês já devem ter tido experiências do quê? De que Deus estava falando com você, até mesmo de uma forma audível. Não é verdade? Isso vem para nos marcar nossa história. Amém, pessoal? Então, quando as pessoas elas falam sobre o profético, muitas vezes a gente relaciona com essa necessidade de ter que liberar alguma coisa sobre a vida do outro. Mas eu quero te dizer que o profético foi estabelecido por Deus com a principal função de quê? Relacionamento. E algum tempo atrás, desse ano ainda, o Senhor ministrou muito ao meu coração dentro de um ativismo que eu estava desenvolvendo. O Senhor disse assim que Ele não queria mais um momento, Ele quer um relacionamento. E é isso que o profético vem para gerar. Eu aprender a ouvir ao Senhor e discernir o tempo que eu estou vivendo e poder ainda abençoar outra pessoa. Gente, não há coisa que nos pague. Não há coisa que pague isso. É assim uma honra para nós podermos nos mover dessa forma. E muitos de nós sabemos o quê? Que o profético ele é incisivo na hora de confrontar o que em nós? Medo. Na hora de confrontar o que em nós? Insegurança. Na hora de confrontar o que em nós? Perfeccionismo. Na hora de confrontar a rejeição. Como que se confronta a rejeição no profético? Você profetiza e a pessoa fala, não testifica.
Você tem que desenvolver essa maturidade emocional para ouvir isso também, não é verdade? Então você vê quantas coisas o Senhor trabalha em nós através do profético. Não é só no ouvir, mas também é na nossa alma. Porque a palavra profética ela passa pelo filtro da nossa alma. Se a minha alma ela está contaminada, a palavra vai sair contaminada. Se a minha alma ela está ferida, a palavra vai sair por essa ferida também. Por isso que nós, quando trabalhamos o profético, a gente precisa trazer junto um alinhamento emocional. Amém, pessoal? E do início ao fim da Bíblia, o assunto é o mesmo. Deus quer se relacionar com seus filhos e com as suas filhas. Desde lá da época do Adão até os novos céus e novas terras. Todo dia o Senhor falava com Adão e Eva. Todo dia Deus quer falar com você. E eu quero te perguntar, o que o Senhor te falou hoje? Porque o profético não é para ser usado só nessa sala, só quando eu peço para você gerar uma palavra. Profético é intencional. Então você tem que se mover se alguém pedir ou se alguém deixar de pedir. Foi isso que a gente trabalhou bastante ali no treinamento profético no mês passado. A Pri e a Heloísa estavam ali. A Pri contou o testemunho dela se autodesafiando. É assim que a gente vai crescer. É assim que a gente sai de uma bolha para a gente entrar e mudar com o profético o quê? Uma sociedade. O ambiente onde eu estou. E ali ela pôde tocar o quê? No coração de quem ela nem conhecia. Não é, Pri? Que... da amiga das suas amigas que você nem conhecia. Isso é poderoso demais. Eu levo o quê? Um Jesus para essa pessoa que não está morto. Um Jesus para essa pessoa que não veio aqui só para morrer na terra, mas um Jesus que tem o seu sacrifício vívido até o dia de hoje. Eu trago a existência para ela o quê? Um Deus que não está morto, um Deus que não está distante. Eu trago a existência, um Deus que se importa. Tem um testemunho uma vez que eu vi de uma pessoa que o Senhor revelou para ela o nome de uma pessoa que estaria ali naquele congresso que ela estaria fazendo. E aí esse pregador subiu ali nesse congresso e ele falou assim: tem alguém aqui chamado fulano, fulano, fulano? Aí ele levantou uma mão. E aí ele falou assim: vem até aqui à frente, por favor, que Deus tem uma palavra para você. E aí ele tava suando frio, sabe por quê? Porque ele não tinha palavra nenhuma para essa pessoa. E aí falou: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que eu vou ter que inventar alguma coisa aqui? E muitas vezes esse é o pensamento que vem às nossas mentes. Porque quando eu quero inventar alguma coisa, eu tô gerando algo a partir de mim. Isso é manipulação. Isso é manipulação. E aí o Senhor falou assim: não. E aí o Senhor deu uma revelação para essa pessoa. Ela chegou lá na frente, a pessoa que o Senhor revelou o nome, né? E aí o pregador falou assim para ela: olha, Deus não me deu uma palavra para você, mas o Senhor está dizendo que se Ele me revelou o seu nome, é porque Ele se importa com aquilo que você está vivendo. Aquela pessoa, a gente não recebeu nenhuma palavra específica, mas ela começou a chorar. Começou a chorar, por quê? No meio de centenas de milhares de pessoas, Deus sabia o nome dela. Deus sabia quem ela era. Deus sabia que ela estaria ali. E é isso que o profético vem trazer. Um impacto na vida das pessoas. Então... eu e você, nós precisamos desejar em nosso coração, primeira coisa para profetizar, o quê? Primeira coisa é eu ter esse desenvolvimento de relacionamento com o Senhor, desenvolver um relacionamento com o Pai. Por exemplo, pense em alguém que mora aí com você. Se eu vendasse os seus olhos e eu falasse para essa pessoa que você pensou falar com você, você já identificaria quem era essa pessoa, sabe por quê? Porque você se relaciona com ela. Você já conhece essa pessoa pela voz, por quê? Você já desenvolveu intimidade com ela. Assim é com o nosso Deus também. Eu só vou reconhecer a voz de Deus se eu tiver intimidade com Deus que eu falo que eu tenho. Então por isso que a gente fala, não existe um profético sem uma intimidade com Deus.
Profético exige essa intimidade. De eu todos os dias fechar a porta do meu quarto, estar ali com o Senhor. Às vezes, Deus não quer que eu fale nada. Sabe por quê? Antes do que falar tudo e despejar tudo em Deus, o Senhor quer que a gente desfrute da presença dEle. Se eu falasse assim para você, você consegue desfrutar da presença do Espírito que está aí no lugar onde você está? Será que a gente consegue? E aí a gente entra naquela coisa. O que será que me rouba de sentir a presença do Senhor? Uma mulher uma vez perguntou para mim, no início desse ano, quando eu estava ou no primeiro mês da liderança ou no segundo, ela falou assim para mim, como que eu faço para ouvir ao Deus? Né? Será que você tem um manual? Aí eu falei, meu Deus, nunca ouvi essa pergunta. E agora, o que vamos fazer? Ali o Senhor deu uma palavra de conhecimento. E o Senhor falou assim, ela não para. Aí qual que foi o primeiro conselho que eu dei para ela dentro dessa palavra? O conselho que o salmista falou. O que o salmista ele escreve ali para nós? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quem não tem tempo para se aquietar, não tem tempo para ouvir a Deus. Quem não aquieta sua alma, jamais vai ouvir a Deus. Deus não fala só no meio do fogo, Deus não fala só no meio da tempestade, Deus libera um vento suave, para que a gente possa o quê? Estar em comunhão com a presença dEle. Primeiro passo para ouvir a Deus, preciso aquietar o meu coração, preciso aquietar a minha mente. Alguns de vocês estão aqui à minha frente, mas estão pensando o que vão fazer amanhã, que horas que vão ir dormir, o que vai acontecer. Isso é o inimigo roubando de você aquilo que eu estou falando. Se eu não governar sobre os meus pensamentos, se eu não governar sobre as minhas emoções, eu já estou sendo governado não é só pelas emoções e pelos pensamentos, mas pelo inimigo. Quando o inimigo ele rouba o meu tempo, ele rouba a minha vida. Né? Então por isso que a gente precisa o quê? Governar sobre o tempo. Governar sobre o tempo. Amém? Isso é um assunto para uma outra mensagem, isso para um outro tema. Mas continuando aqui no profético. O primeiro passo, estabelecer um relacionamento com o Senhor. E um relacionamento com o Senhor só é estabelecido a partir do quê? De uma aquietação, como a gente falou sobre o salmista. Certo? Segundo, eu preciso buscar isso. A gente leu ali em 1 Coríntios 14 que é pra gente procurar o quê? Com zelo, com avidez os dons espirituais. Se eu quero profetizar, eu preciso buscar isso com o meu coração. Por quê? Uma coisa é eu te forçar, outra coisa é você entender. Deus quer usar minha vida para abençoar alguém. Isso muda toda a perspectiva. Me tira de um lugar, de um sistema de cobrança e me coloca num sistema de doador. Quando eu entendo que eu possa abençoar a vida de alguém, eu quero te dizer, eu quero que você saia com esse entendimento de que você é a resposta de alguém que está chorando, é a resposta de alguém que está clamando por aí, às vezes até mesmo dentro da sua casa. Você pode ser esse agente de Deus, ok? Aí a gente entra agora num terceiro passo, que é o quê? Quebrar os laços com qualquer conexão negativa que nós tivemos com o profético lá no passado, né? Muitos de nós entramos aqui no Vida no Espírito magoadíssimos com o ministério profético, seja porque pastor profetizou isso para mim, não se cumpriu, seja porque um profeta que se dizia profeta falou isso para mim, me colocou em laço, seja porque profetizou desgraça, isso aconteceu, né? A gente conhece a história de uma pessoa que passou aqui pela escola, que o que aconteceu com ela? O pastor amaldiçoou ela e veio acontecer essa maldição sobre a vida dela, né? E até ser restaurado tudo aquilo, até realmente o Senhor falar que aquela pessoa não se moveu verdadeiramente pelo profético, né?
é uma coisa extremamente trabalhosa, trabalha corpo, alma e espírito ali. Repetiu o que, Mariana? Que eu acho que eu falei tanta coisa já. Quebrar os laços com qualquer conexão negativa do ministério profético no passado. Tá bom? E a palavra do Senhor diz, né, em 1 Tessalonicenses 5:20, o quê? Não trate com desprezo as profecias. E a gente consegue olhar para a palavra do Senhor e ver o quê? Que o Senhor, ele realmente se importa com as palavras que saem da nossa boca. Aquilo que Provérbios fala sobre gerar vida ou gerar morte é verdade, né? E você tem gerado vida, tem gerado morte, porque se você não tem gerado nenhum dos dois, você está gerando morte, sabia? Se eu não sou um gerador de vida, eu estou gerando morte. Por quê? Toda vez que eu tenho a possibilidade de gerar vida e eu escolho me calar, eu estou optando pela morte. Por isso que eu quero que você saia hoje com esse entendimento. Eu sou um gerador de vida. Você é um gerador de vida nessa terra. Tá bom? E uma outra dica que eu dou, além desses 3 passos para profetizar, é uma dica que eu aprendi ao longo de todo esse tempo. Algumas coisas que Malena veio falando comigo, me desafiando. Por quê? Nós não estamos aqui, gente, para ver ninguém sofrendo. O mesmo nível de desafio que eu recebo, eu tento passar um nível a menos para vocês. Um nível a menos para vocês. Quero dizer que todo mundo que está em liderança no Vida no Espírito é testado todos os meses. Por quê? Uma coisa eu coloquei no meu coração. Eu não quero chegar em um nível onde minha carne fale para mim: você já recebeu tudo que você tinha, você já está 100% e você não precisa mais nada. Eu preciso renovar a unção profética que está sobre a minha vida todos os dias. Todos os dias, tá bom? E o que acontece? Muitas vezes a gente começa no profético e a gente quer ficar se comparando com fulano, com Beltrano. Muitas vezes a gente fala assim: poxa, esse irmão aqui, ele tem uma capacidade maior do que eu, né? Eu quero que você respeite o processo que você está vivendo. Respeite o processo que você está vivendo, mas entenda o quê? Que o nível que o Senhor te colocou é o nível que o Senhor vai te cobrar nesse tempo. Vocês já são o quê? No mínimo nível 3. Poxa, então se você fala assim: mês passado eu fui exprimido igual cana de açúcar, esse mês você quer o quê? O mesmo nível? Esse mês você vai ser exprimido igual 2 canas de açúcar, no mínimo. Por quê? Porque o Senhor é mau? Não, porque toda prova ela vem com uma intenção celestial de eu ser aprovado e receber a bênção que o Senhor tem para liberar sobre mim naquele ciclo, naquele nível, naquela dimensão. A gente entende isso quando a gente estuda sobre o quê? Sobre os ciclos e as estações de Deus, tá bom? Eu gostaria de dizer: não se intimide, vença o medo. Né? Eu e a Polly já ministramos aqui pessoas que estavam tão enraizadas dentro de um medo que até quando a gente pedia para ela abrir o microfone, ela saía da sala de tanto medo que essa pessoa sentia. Gente, até hoje, quando eu vou profetizar, me dá um frio na barriga. Mas você sabe o que eu aprendi através desse frio na barriga? Aprendi com uma amiga, profeta Jaísa, que toda vez que eu sinto esse friozinho na barriga, é porque eu sei que eu preciso ter uma dependência com o Senhor maior. E quando esse friozinho for embora, é porque eu já terei caído na armadilha do autoconhecimento, na armadilha da autossuperioridade, né? Do entendimento de que eu já sei tudo, de que eu não preciso depender de ninguém, né? Então tudo isso são coisas que a gente vai trabalhando ao longo desse tempo que estamos aqui. Mas para fechar, eu gostaria de alinhar com vocês
3 componentes proféticos que são muito importantes a partir de hoje na palavra que eu e você nós vamos liberar, ok? Primeiro componente profético é a revelação. Segundo componente profético é a interpretação. Terceiro componente profético é a aplicação. E eu vou explicar isso para vocês, tá? A revelação é aquilo que, por exemplo, quando nós damos esse direcionamento, você ora e pede uma palavra aí para o Senhor. A primeira coisa que vem para você a gente chama de revelação. E como que pode vir uma revelação? Através de sonhos, através de uma visão, audição, paladar, olfato, tato. E cada um de vocês trabalhou bastante mês passado o quê? Sobre os sentidos espirituais. Por quê? Porque a partir dos nossos sentidos espirituais e imaginação que o Senhor traz a nós o quê? Uma revelação. Pode vir a revelação a partir da palavra. Eu posso me lembrar, por exemplo, de um versículo na hora que eu estiver profetizando. Posso lembrar de um personagem bíblico. Eu posso profetizar a partir de um contexto na Bíblia, de algo que eu ouvi um dia um pregador falando e que o Senhor traz ao meu coração. Tudo isso é a revelação. Aonde está o problema da palavra profética muitas vezes? É depois da revelação. Normalmente, a revelação sempre vai estar 100% correta, principalmente aqui nesses grupos que todos nós confessamos uma fé, certo? Então a gente sabe quem é Deus, ok? Mas o que pode dar errado numa palavra profética? Os outros 2 componentes, que é a interpretação e a aplicação. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que a palavra profética passa pelo filtro da alma? É aqui, na interpretação e na aplicação, que a palavra passa pelo filtro da alma. Vou te dar um exemplo. Eu posso ter a visão aqui, Deus pode me dar uma visão acerca de alguém aqui que, por exemplo, estava comendo tomate, só tomate, sem alface, sem arroz, sem feijão, sem bife, só estava comendo tomate, a dieta do tomate. E aí essa foi a revelação que o Senhor me deu. Aí vamos para o próximo componente, que é a interpretação. E aí eu oro, Senhor, o que isso significa? Aqui a palavra está passando pelo meu espírito e pela minha alma. Sabe o que é uma palavra almática? Quando eu trago algo da minha caixinha para a palavra. Então, por exemplo, a pessoa está comendo tomate. Então o que é trazer algo da caixinha? Usar lógica. Tá bom? A pessoa está comendo tomate, então significa que ela está numa dieta vegetariana. Então é isso que o Senhor está falando para ela. Meu Deus do céu, então é isso que eu tenho que falar para ela. E aí a pessoa libera a palavra. Você precisa fazer uma dieta vegetariana a partir de hoje. E aí a pessoa fala assim, mas eu sou raquítica, como que eu vou fazer uma dieta? Pronto, aí você viu? A pessoa, ela entregou uma palavra que começou em Deus, mas que terminou na alma dela. A palavra cumpriu a função dela? Não cumpriu. E aí se eu orasse, falasse assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar através de um tomate na vida dessa pessoa? E aí você poderia orar e buscar no Senhor, e aí o Senhor te fala assim, essa pessoa, ela está comendo tomate, mas está disponível tantos outros alimentos ali para a mesa dela. E o que eu quero falar com essa pessoa é que ela não está usufruindo tudo aquilo que eu dei para a vida dela. Olha só, você viu que a palavra toda já mudou. E alguns de vocês já até sentiram um arrepio aí. Por quê? Porque quando Deus fala e a gente percebe. A gente discerne. É claro que todas as coisas precisam ser julgadas. As palavras proféticas precisam ser julgadas, independente se é profetizado por alguém que eu admiro ou alguém que está começando agora, tá bom? Deus pode usar todos, mas todas as palavras precisam ser julgadas. Quando eu julgo uma palavra, não estou julgando o profeta. Eu estou julgando aquilo que ele liberou. Tá bom, gente?
E a aplicação, porque muitas vezes as pessoas elas liberam uma palavra muito rasa, mas na hora da aplicação é que a gente traz profundidade e assertividade para a palavra. Então eu posso falar assim para a Aline: Aline, eu vejo que o Senhor ele está te conectando com novas pessoas, e aí, ok, essa palavra pode ser, a Aline já pode identificar isso na vida dela, só que eu tenho a possibilidade de ir mais fundo? Tenho. Aí eu pergunto assim: pai, por que será que a Aline precisava ouvir eu falando que o Senhor está conectando ela com novas pessoas? Aí o Senhor fala ao meu coração: porque, Aline, essas novas conexões te empurrarão para o seu propósito. Você não andará mais sozinha. É tempo de aliança. Tempo de aliança sobre a sua vida. Olha só, a gente trouxe uma outra palavra que ganhou uma nova repaginação, um novo significado para a vida dela. Né? Eu posso olhar aqui para a Célia e falar assim: Célia Santana, o Senhor ele está tocando em algum homem aí da sua casa. Minha alma já pode falar: bom, Célia, acho que está falando de homem, acho que deve ser o marido da Célia. Pá. Mas aí se eu orar, o Senhor fala no meu coração: Célia, o homem que o Senhor está tocando aí na sua casa é a vida do seu filho. É a vida do seu filho. E aí eu falo assim: mas tocando o quê? Minha alma pode passar pelo filtro da minha alma e falar assim: porque o seu filho está doente. Mas aí eu oro e eu falo assim: não é questão de doença. É uma questão que muitas vezes o seu filho ele tem uma concepção X, que na verdade Deus quer transicionar para a verdade. E é isso que o Senhor está tocando na vida do seu filho, Célia Santana, dentro da compreensão de reino na vida dele, dentro de uma verdadeira conversão, dentro de uma verdadeira dentro de uma verdadeira confissão de fé. Deus está mudando a vida do seu filho, Célia. Por quê? Porque você ora, e às vezes você vê muita discussão. Mas o que acontece? As ideias estão sendo alinhadas. Por amor a você, Deus está resgatando a vida do seu filho também, dentro de muitos pensamentos que foram gerados na vida dele. Pronto. Terminamos uma palavra ali para Célia. Você fala: eu sei que a filha tem um filho ou uma filha, nem sei se ela é casada. Né? E é assim que o Senhor faz. E aí a gente fala assim, e depois a gente exerce essa maturidade, né? De 0 a 10, quantos que você dá para essa palavra? Não é porque eu sou seu líder que você precisa passar pano para mim, porque eu estou aprendendo também. Eu estou desenvolvendo todos os dias. Por que eu dei esse exemplo da Célia? Porque há 3 dias, toda vez que eu bato o olho nela, eu vejo a figura de um homem ali que vem a mão de Deus tocando na mente. Né? Por que eu falei ali para a Aline sobre aliança? Porque há 3 dias, toda vez que eu vejo a mão dela, eu vejo uma aliança nova que o Senhor está colocando no dedo dela. Né? Então são coisas assim que a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo com o tempo. Amém? Já dei aqui quase 40 minutos de aula. Vamos encerrar essa aula fundamental profética de hoje, tá bom, gente?